Fala galera, Insurecast na área, começando aqui mais um episódio. Eu, Rafael Bruno. E Rodrigo Arasaki. E hoje recebendo aqui a presidente do grupo Wista Brasil, Associação Wista Brasil, Flávia Maia. Muito obrigado por aceitar nosso convite aí. Imagina, obrigada Rafael e Rodrigo pelo convite. É um prazer estar aqui falando um pouquinho da nossa associação. É isso aí. É isso aí, vamos explorar bastante. É isso aí, galera. E antes de a gente começar esse nosso incrível bate-papo, vamos aos nossos patrocinadores. Se você é do ramo do seguro de transporte, certamente já ouviu falar da Moraes Veleda. Temos o prazer de tê-la como nosso patrocinador. Hoje, a MV é líder de mercado no gerenciamento de risco e prevenção de perdas, sempre utilizando as melhores tecnologias sem deixar de lado a humanização no atendimento e execução de suas atividades. A Moraes Veleda possui uma software house pronta para desenvolver aplicativos personalizados para você ganhar tempo, reduzir custos e potencializar resultados. A Moraes Veleda vai muito além das soluções habituais, utilizando sua experiência de 23 anos para estar à frente das suas necessidades. Lá eles consideram que missão dada é missão cumprida. Valeu, Veleda. Aliás, deixar um abraço pro André, tive hoje com ele, almoçando com ele. Show de bola. Sempre Você mandou um abraço fino. pra ele? Eu não, esqueci. A Buoni é a empresa líder em tecnologias para gerenciamento de risco no transporte rodoviário de cargas. Com soluções inteligentes e completas, a Buoni transforma as operações logísticas, tornando-as mais seguras, tecnológicas, ágeis e eficientes. Conte com o Buoni Check, o serviço de cadastro e consulta de motoristas e veículos. Check ID, sistema de reconhecimento facial. Buoni Sat, monitoramento de veículos 24 horas. Buoni Tech, equipamentos de rastreamento e iscas de cargas. Be Safe, a solução prática para a prevenção de acidentes. E o Buoni Log, solução para gerenciamento da frota e entregas mais eficientes. São 27 anos de experiência no mercado, mitigando riscos e protegendo as vidas nas estradas, por meio da tecnologia. Buoni, tecnologia que aproxima. Valeu, Buoni. A LogRisk é a empresa internacional do grupo NS Tech. É a primeira empresa brasileira de gerenciamento de riscos, gestão logística e prevenção de acidentes a operar no México. Além do México, já atua também na Colômbia, Peru e Equador. Seus grandes diferenciais para o mercado mexicano são a capacidade de interação das diversas tecnologias de rastreamento em sua plataforma e uma estrutura própria de pronta resposta, com cobertura nacional focada na recuperação de cargas, acumulando o melhor resultado da região. Valeu, LogRisk! Boa. E, como de costume, a gente vai falar bastante de literatura aqui hoje, né, Japinha? Isso aí. Mas deixando aqui uma indicação de Seguros de Riscos de Engenharia no Brasil, de Walter Polido. Editora Roncarate, em parceria com a Conhecer. Tá aí, pessoal. Mais uma literatura aí. Se vocês quiserem, acessem lá o site da editora Roncarate e adquirir seu exemplar. E o Walter Polido, que esteve com a gente aqui, foi um vídeo super massa, né? A gente falou bastante de legislação, né? E você tem mais um recado? Eu ia passar... Tá com vergonha? Não, cara, não tô com vergonha? Já saiu em vários lugares, mas boa. Só agradecer aqui, pessoal, o pessoal da ENS. É isso aí, muito obrigado. Nos presenteou aí, ficamos em segundo lugar aí na premiação de... Inovação. Prêmio de Jornalistas de Seguros na categoria Inovação. É isso aí, obrigado ENS. Jornalista do ano. Imagina, somos nós, cara, é que na hora de cadastrar teve que colocar um nome lá, mas enfim, esse projeto é meu e do Rafa, cara, com muito orgulho, tenho que agradecer a ENS aí, a oportunidade que a gente teve de mostrar o trabalho aí para a comissão julgadora. A gente não esperava, né? Ficamos na expectativa quando foi chamado, assim, né? Chegou um e-mail, explodimos de felicidade. É isso aí. E o segundo lugar, então, deixou a gente mais... Já faz um tempinho isso aí, até né, chorou. Japa? Mas é o primeiro vídeo que a gente tá gravando aqui, pós saber do prêmio. É isso Enfim, aí. fica o agradecimento ao pessoal da ANS, a todo mundo que... Eu vi que teve bastante comentário da galera nossa, lá na postagem da ANS. Fica o agradecimento a todos vocês que nos apoiaram aí também. E vamos que vamos. Obrigado. Obrigado, pessoal. Pra gente é uma vitória. É isso aí. Graças ao apoio de vocês, né? E vamos lá, né? Linkando isso, né? Pô, obrigado aí pelo apoio que vocês têm dado. Não deixe de se inscrever no nosso canal no YouTube, o Insurecast. Lá também tem o canal de cortes, o Insurecortes. E também tem os nossos shorts que a gente vem divulgando também com pequenos trechos, são bem legais também. Deixem um like também no vídeo para fazer esse vídeo chegar a mais pessoas, com uma conversa que a gente vai ter com a Flávia aqui. Para que mais pessoas conheçam e cheguem mais pessoas, dividem com os amigos, cliquem no sininho para receber as notificações. E para quem quiser ajudar, Rafa...
patrocínio@insurecast.com.br, ou não quer patrocinar, mas quer deixar aquela ajudinha, tem aí os botõezinhos do Valeu Demais e também do Superchat. Superchat. É Fiquem à vontade, qualquer valor pra gente tá... Já ajuda a manter o canal aí É e isso trazer aí. conteúdo pra vocês. Fechou? É isso aí. Bora lá? Bora. Vamos lá. Flávia, obrigado aí por de novo, né? Por ter aceitado, por estar aqui conosco. Imagina. Pra quem não sabe, pessoal, a Flávia, inclusive quem fez o meio campo foi a WeHead, que tem um vídeo aqui no canal conosco. É a Risk Manager lá A Embraer. da Embraer. Foi um vídeo bem bacana também, foi um bate-papo bem legal. Eu não lembro agora o episódio, mas vai estar aparecendo aqui qual é. Assistam lá também. E vamos lá, Flávia. Quem é a Flávia? Como que você tá nesse mercado aí? Conta um pouquinho da sua trajetória. Claro. Bom, eu sou consultora jurídica, né? Trabalho, né, minha carreira toda praticamente eu desenvolvi como advogada in-house, ou seja, advogada dentro de empresas, né? E um bom período de tempo em indústria. Nos últimos 8 anos, eu atuei numa empresa de logística intermodal, então navegação de cabotagem e operação portuária. E também, né, operação transporte rodoviário. E, enfim, desenvolvi uma série de projetos, né, liderei o corpo jurídico. E no final do ano passado, eu saí, né, da empresa e decidi me aventurar no empreendedorismo no Brasil. E abri a minha consultoria jurídica voltada para esses projetos de corporate finance, project finance, M&A, mas também com um enfoque muito forte, né, ou trazendo também essa expertise do setor marítimo e portuário. E setores regulados em geral, né? Porque uma vez que a gente entende a dinâmica do setor regulado, não é que seja a mesma coisa, mas você tem um certo know-how ali de como interagir com entidades reguladoras, né, e quais requisitos e demandas você vai ter para um determinado projeto. Então, é mais ou menos isso. E, além disso, né, eu acho que é o grande enfoque da nossa conversa. Eu sou atualmente sou presidente da WISTA Brasil, que é a Women's International Shipping and Trading Association. Posso falar um pouquinho? Claro. Vamos falar. Bom, então, a WISTA é uma associação internacional, né? Foi fundada há mais de 50 anos na Europa, no Reino Unido, e hoje está presente em mais de 50 países. Tem status consultivo na IMO, né? Desenvolve uma série de projetos internacionalmente, e no Brasil ela foi fundada, né, o que a gente chama de National WISTA Associations, né, existem sucursais em diversos países, e no Brasil foi fundada há 7 anos, tá? E eu me associei logo depois da fundação, né, não sou membro fundadora, mas entrei ali no comecinho, e com um propósito de primeiro porque eu sou feminista, ativista da equidade, não só de gênero, mas da diversidade de uma forma geral. E eu vi ali na associação uma forma de não só desenvolver relações, né, significativas no setor, o networking, que é um grande... uma grande força, né, um grande asset da associação no mundo todo, mas também de ajudar a desenvolver um trabalho importante aqui no Brasil, né, de ajudar a promover a equidade no Brasil, né, no setor marítimo e portuário, principalmente. Deve ser um mercado, ou não sei se muito masculinizado, né? Ou sim, não. Sim. Predominantemente masculino, né? Historicamente. É lógico que mais recentemente a gente tem o ingresso das mulheres em diversas frentes no setor, mas quando você fala das áreas mais operacionais, ainda existe um mercado
não é fechado, claro, de forma alguma, mas predominantemente masculino e muitas vezes com mais dificuldades de ingresso de mulheres por diversas questões, às vezes, enfim, de viés inconsciente ou até mesmo de entendimentos, né, de que a mulher não vai ter condição de lidar com uma determinada atividade ou outra, mas que a gente já sabe, né, que com a tecnologia que hoje é empregada no setor, esse é o tipo de coisa que não é mais uma questão, né, mas ainda assim é um setor bastante masculino, principalmente nas áreas operacionais. E tem procura também, Flávia, nesse sentido, porque óbvio que tem essa questão da barreira, né, da mulher entrar, mas tem alguns setores, assim, em geral, né, falando em geral, que é muito predominantemente masculino e tem alguns que a mulher acaba buscando também mais, que tem a fase de carreira ali. Você acha que, assim, é um setor que atrai, entendeu? As mulheres também, cria o interesse nas mulheres quererem trabalhar lá também, entendeu? Entendo. Existem vários fenômenos, obviamente, sociais, que vão influenciar uma decisão de carreira ou outra, né? Uma delas é você ter exemplos, você se enxergar naquela posição, né? O que a gente vê, né, e conversando com outras mulheres do setor, e que, enfim, desenvolvem projetos em diversas empresas, o que a gente vê é que quando se incentiva projetos para o ingresso de mulheres em áreas operacionais, né, seja operação portuária, seja em embarcação, né, embarcadas, existe um interesse muito grande. Atrai, né? Atrai de forma muito intensa. Então, talvez, né, a gente tenha que ultrapassar algumas barreiras sociais para que esses setores sejam mais atrativos para mulheres, né? Para que essas áreas sejam mais atrativas. Mas são sim. Tem formação, às vezes, né? Formação, assim, tem barreiras sociais mesmo, né? Sim. O marido trabalha ali na operação portuária. Você tem uma cidade de entorno de região portuária. O homem trabalha lá e às vezes ele não quer que a mulher trabalhe lá também. Entendi. Entendeu? Aí, né, você tem algumas... Ou não quer que a filha trabalhe lá porque tem muito homem. Aí não quero que a minha filha... Não é um ambiente... Então, existem essas barreiras. Tem uma quebra de paradigmas, né? Tem que ter uma quebra de paradigma. E que, muitas vezes, as empresas vão conseguir mão de obra diversa, né? E qualificada, o que é excelente para todas as empresas. Tendo alguns incentivos, né? Usando de algumas ferramentas para que isso seja atrativo, né? Seja de formação, seja de fazer um programa, né, específico, voltado para a contratação de mulheres, e programas internos de adaptação, né, de você mudar a cara de uma área que era predominantemente masculina para ser uma área diversa, né, às vezes com liderança feminina. Tudo isso tem quebra de paradigma. Né? E quebrar paradigma às vezes é incômodo, né? Não é confortável. Mas, então, por isso precisa de uma forcinha, mas funciona muito bem e atrai muitas mulheres. Eu acho que até assim, quando você cria políticas, quando você, que nem você comentou, né, de trazer lideranças femininas, traz olhares diferentes, até para deixar um ambiente que o pai não vai ter medo ou não vai ter restrição da filha trabalhar no local, enfim, porque... De fato, a gente que frequenta muito o porto e tal, não é um ambiente salutar, digamos assim, né? Tem os seus prós e contras ali. Então, de deixar um negócio melhor, né? Mais atrativo, mais, enfim. Sim, claro. Até porque, só complementando, porque a partir do momento que, quando houver essa quebra, né? E as pessoas enxergarem, isso vai atrair mais. Nossa,
tem mulheres ali, eu também vou me candidatar lá, eu quero Claro, essa é oportunidade. E aí acaba, não só mulheres, mas a questão da diversidade, Sim. deixar de uma forma mais homogênea, tudo não concentrado somente num gênero, né? E uma coisa que a Camila falou aqui que é bem bacana, quanto mais diverso você tem, mais público você atende, né? Você tem isso. olhares É diferentes. Toda É a isso. sociedade acaba ganhando, não é, Flávia? É isso. Eu também, na empresa que eu trabalhava, eu ajudei a iniciar o programa de diversidade, né? E uma das etapas muito importantes para convencimento, né, assim, de você entender a importância e a necessidade de você ter diversidade dentro de uma empresa, é o business case, é o que você ganha também, né, como empresa, até financeiramente, né, em fatias de mercado e tudo mais, tendo diversidade dentro, principalmente dentro das salas onde as decisões são tomadas, né? Não só obedecendo ali, não só Claro. executando, mas também ajudando a tomar Discutindo a decisão. ali de igual para igual, né? Exato. E assim, aí a gente traz dados da McKinsey, né? A gente traz dados da ONU, traz, enfim, dados de entidades internacionais para corroborar o fato de que ter diversidade dentro da empresa ajuda a desenvolver melhor os talentos, né? Então você extrai o melhor das pessoas, porque elas se sentem num ambiente propício para ser criativas, né, para inovar. Então, assim, inovação é a palavra, né, de ordem, né, enfim, em qualquer empresa, né? Falei de empreendedorismo interno, né, de você inovar, de você ser, né, de você se sentir parte ou se sentir dono. Como você vai se sentir dono de uma empresa que não te representa, né? Então, a diversidade ajuda, né, no desenvolvimento do potencial das pessoas que já atuam nessa empresa, mas também a atrair, claro, talentos, né? Se você se ater a um segmento, né, da sociedade, você vai deixar de lado talentos de outros segmentos, vamos dizer assim. E atender outras fatias de mercado. Então... E você enxerga um movimento nesse sentido, Flávio? Assim, você vê empresas já se preocupando com isso, buscando políticas para isso, para se ajustar nesse sentido, não? Vejo sim. É um movimento gradual, né? Porque quando você fala de diversidade, de inclusão principalmente, você fala de mudança de cultura, e mudança de cultura é gradual, né? Mas existe um movimento muito grande de avanço da equidade, de avanço da inclusão, da diversidade, de preocupação com a cadeia de fornecedores. Não sei se vocês viram, né? Mas, enfim, a gente está acompanhando aí alguns casos de cadeia, aí, né, outro tipo de compliance, mas, enfim, falando de trabalho análogo à escravidão, né? Você tem a preocupação com a sua cadeia de fornecedores. Isso é o básico, né? Claro. Trabalho análogo é o básico, infelizmente o básico não é atendido por muitas empresas. Mas muitas estão indo um passo além e se preocupando com a diversidade, e se preocupando com elementos que hoje, de repente, não são requisitos, né, de leis trabalhistas e etc., mas que afetam, de alguma forma, a cadeia produtiva, né? Então, você buscar no seu fornecedor o atendimento a esses requisitos, o próprio ESG, né, como requisitos de investimento em empresas, levantou assim uma grande, né, um grande alerta assim para as empresas de entenderem que elas vão precisar se adequar, porque é um requisito também de mercado, né? Não é um fator subjetivo, não é algo para você, enfim, ter uma posição, se posicionar de uma forma ou de outra porque você quer atender um mercado ou outro. Não é isso. Agora é requisito para investimento, né? Então, você quer ter
a possibilidade de ter investimentos, de ter diferentes investidores, de você ter diferentes títulos, papéis no mercado. Então, você vai ter que se adequar. Então, existe, sim, um movimento. A gente vê as empresas se adequando, assim, buscando se adequar, mas ainda existe um desequilíbrio, né, no setor, no mercado, que precisa ser endereçado. E Flávia, e como que tá essa questão do ESG, da diversidade, hoje, atualmente, no Brasil, em relação à operação portuária? Ela, em percentual, não precisa ser nada muito exato, ela é pouco, ela é média, ela está evoluindo, não tá? Explica um pouco para gente. Bom, então, a gente não tem esses dados, né? Quer dizer, na verdade, a gente vai começar justamente agora a ter um pouco mais de visão, de visibilidade desse tipo de informação no setor marítimo e portuário, né? A gente, agora no dia 21, né, a gente, enfim, vai ter o lançamento do livro, né, por elas, depois eu posso explicar um pouquinho mais, e junto com esse lançamento em Brasília, né, a gente vai fazer diversos lançamentos regionais, mas em Brasília, que vai ser no dia 21, a gente vai fazer esse lançamento junto com a ANTAQ, num evento em que a ANTAQ vai divulgar os primeiros dados levantados no setor, os dados de diversidade, fruto de um protocolo de intenções assinado entre a ANTAQ e a UISTA Brasil. Legal. A UISTA, como eu falei, ela é membro de uma associação internacional, né, que é a UISTA, que tem status consultivo na IMO, né? Então, como parte de um dos objetivos de desenvolvimento sustentável da IMO, né, sendo a diversidade, a IMO buscou, né, o apoio da UISTA nos seus diversos países para o levantamento de informações de diversidade. E, enfim, né, houve a contribuição das nacionais com a IMO, mas quando a gente foi buscar essas informações aqui no Brasil, na verdade a gente constatou algo que a gente já sabia, né? Essas informações, não existem esses dados de forma clara e compilada. Então, mas cumprindo assim o nosso papel, a gente oficiou a ANTAQ, só para quem não sabe, a ANTAQ é a agência reguladora, né, de marítimo e portuário, e aí isso motivou a ANTAQ a, né, tomar iniciar um projeto, né, e propor para a UISTA um protocolo de intenções, justamente para iniciar o levantamento desses dados no setor. Então, assim, respondendo a sua pergunta, a gente não tem essa visibilidade, eu posso falar aqui chutando, né? Mas, assim, percentuais eu nem me arrisco, porque a gente justamente vai ter esses dados, né, apresentados agora esse mês. Legal. E aí, a partir daí, a gente vai fazer essas análises não só quantitativas, mas qualitativas também, né? Tentando entender o porquê por trás do número. Por que tem um número baixo de mulheres? Não só, né, tá pouco, tem que aumentar. Mas por que está pouco? Né? Existe falta de alguma política? Né? Existe algum desincentivo? Existe algum gap do setor que precisa ser endereçado? Então, é mais ou menos isso. E é um mercado que sofre com mão de obra, assim, de quantidade até, eu diria, assim? Ou não, as vagas estão preenchidas e tal? Olha, assim, é porque a gente está falando de mercados amplos, né? Sim. Falando de... desde marítimos, né? Então, marítimos, né? Não, eu acho que pode ser que haja assim não vou dizer que falta, né? Faltam marítimos, mas não há tantos assim, né? Operação portuária, existe uma figura, né? Que é o órgão gestor de mão de obra que faz a gestão da mão de obra avulsa nos portos. Então, isso é, né, falando de portos públicos, então você tem a requisição de mão de obra, né, desses órgãos gestores, que em geral, né, existe sim a oferta, aí é toda uma outra... Claro.
Nossa. de exclusão no setor, que eu não vou me atrever a entrar aqui, porque dá pano pra manga, entendeu? Uhum. Mas, assim, existe a oferta, né, de pessoas, sim, mas não, assim, eu acho que um ingresso, assim, de outros segmentos da sociedade, de mulheres e tudo mais, eu acho que vai forçar uma qualificação. Claro, isso é indiscutível. Né? Como naturalmente, Isso, né? Não sem exato. críticas, mas assim, é porque é um movimento natural. Minha pergunta foi até pra entender, pô, é mais uma razão, pô, pra gente criar uma situação aqui favorável, né, digamos assim. E Flávia, você ia perguntar uma coisa? Não, pode ir, pode ir. E como a Associação ISTA, ela é global, tem mais coisas, vocês têm, assim, sabe dizer quem país é mais evoluído, quais países são mais evoluídos nessa questão ou não? Ou tá todo mundo caminhando da mesma forma ainda? Existem políticas melhores? Vocês trocam figurinha entre associações ao redor do mundo? Não, a gente troca, sim, mas... Claro que eu não vou saber fazer um ranking aqui, tá? Sim. Mas tem países mais evoluídos. Tem países mais evoluídos, principalmente, enfim, alguns países da Europa. Mas todos, né? Quando você vai, por exemplo, você pega, não preciso nem ter um estudo específico do setor. Você pega um estudo da McKinsey, né? O país que tem menos gap salarial entre homens e mulheres ainda gera uma diferença de $1 para 85 cents de dólar. O que menos ainda tem. Exatamente. Cara, isso é muito doideira. É muito louco, né? Mas, enfim. Então, assim, imagina por aqui, né? Mas... enfim, eu não vou me atrever a dizer. Não, era pra ter uma ideia só. Porque as interações... Eu acho que com o avançar também dos trabalhos da IMO, a gente vai conseguir ter um pouco mais de visibilidade, até porque eles estão compilando esses dados, Boa. né? Então, a gente vai conseguir entender um pouco mais como a gente, Brasil, se situa dentro desse todo, né? E esses dados que você tá buscando junto à ANTAC é justamente para isso, né? Para criar essas visões, inclusive, internas. E vai desde quantidade quanto a sei lá, formação, a salário, esse tipo de coisa? Vai analisar todo ou não? Sim, ele só não entra em dados que possam identificar as pessoas, né? Tá. Até existem, enfim, normas de LGPD e tudo mais, e entram em dados realmente confidenciais. Legal. Então, são dados que podem... se tornam dados estatísticos. Então, faixa salarial, você não vai entrar em salário, mas assim, faixas salariais atreladas a determinadas posições, e aí gênero, formação. Então, existe esse range realmente de informação. Legal. Existem trabalhos, associações parecidas com outras áreas, assim, sem ser marítimo? Vocês sabem se isso tem um movimento mesmo ocorrendo? Existem outras associações de mulheres, né, nos seus respectivos setores. A gente tem algumas associadas da ISTA Brasil que, por exemplo, fazem parte do Mulheres no Comex, Legal. fazem parte do Mulheres nos Seguros. Então, depois eu posso até indicar. Boa, com certeza. Que é bem bacana. Eu não posso falar assim pelos trabalhos que são desenvolvidos, né, nessas associações, mas elas certamente servem como um hub, né, assim como a ISTA também. Um ambiente de networking, né, um ambiente de troca e um hub mesmo para talentos, né, para as mulheres. Então, a gente várias vezes recebe de empresas, eu estou procurando uma mulher que, né, eu estou querendo ter mais candidatas, não é nem que eu estou procurando uma mulher, eu estou querendo receber mais currículos de candidatas, né, para analisar. Atrair, né, o mercado. Isso, receber currículo, Isso. sabe? Não é que a gente vai priorizar, a gente quer ter um pool, né, de currículos aqui diverso. E então a gente aciona as associadas, né, ajuda a divulgar essas posições. Isso é bem interessante porque a gente acaba sendo uma referência também para profissionais de qualidade no setor, né? Bacana. E como que a Associação ISTA veio assim pro Brasil, assim? Quantos associados tem? Como que funciona?
Sim. Bom, ela foi fundada em 2016, meados de 2016. Foi fundada, assim, a primeira presidente foi a Fabiana Martins, que é advogada também. Até durante um tempo, né, as pessoas achavam que você precisava ser advogada para entrar na lista, mas isso não é verdade. Felizmente, a gente hoje tem, assim, né, mulheres de todas as frentes do marítimo e portuário, mas ela foi fundada como, assim, né, as membros fundadoras, vendo a UISTA e conhecendo o mercado no Brasil, falaram, não, a UISTA tem que existir no Brasil. Né? Então, a Fabiana, que tinha esses contatos também internacionais, assumiu o desafio de fundar a UISTA no Brasil. Ela bateu lá na porta da UISTA, lá ela dos gringos e tal, vamos trazer pra cá e tal. Então, ela conheceu gringas, né? Das gringas. Ela conheceu algumas associadas, membros de comitês executivos, e se interessou em se associar, e aí, quando ela pediu para se associar, ela recebeu um desafio. Ela falou assim, boa. mas você é brasileira? Não tem UISTA no Brasil, hein? Entendi. Você não legal. quer fundar? E ela, pessoas que adoram fazer. Mas foi uma super iniciativa, Claro, né? pô, claro. Fenomenal. E quem diria, né? Na parte marítima portuária. É a última coisa que você vai... Por isso que isso aqui tem que chegar para mais gente, né? E comércio exterior também. Exato. E aí hoje, assim, o crescimento da UISTA é orgânico, né? A gente não faz grandes marketings da UISTA, até porque é uma associação voluntária, né? E que a gente gosta, assim, de difundir mesmo os valores e os princípios, né? Então, a gente costuma dizer que a UISTA, ela devolve a energia que você coloca nela, né? Para as associadas, eu sempre falo isso. Bacana. É tipo... A lei do retorno, né? Exato. Então, é um barco que a gente empurra junto, Legal. né? Então, assim, a gente incentiva que as mulheres queiram participar, que os associados e associados queiram participar, façam parte, porque assim a gente amplia, né, o alcance da UISTA. E aí, assim, entrar e não participar, a gente tem os grupos, a gente tem grupos de trabalho, que foi até o que gerou o livro, que eu depois posso falar um pouquinho mais. Falar. Só me tirando, você falou, aí tem os grupos e tal. Aí, uma vez que tá associada lá a pessoa, qual que é a função? O que se faz? Qual que são os desdobramentos? Sim. Bom, a gente, na UISTA, né, a gente tem alguns fóruns, alguns espaços de networking, né, e a gente faz alguns encontros de networking. A gente faz alguns eventos também, então a gente ajuda, né, a gente viabiliza a troca de conhecimento. Né? Até durante a pandemia isso é muito bom. Pegou fogo, assim, agora a gente está naquela transição de volta para o presencial, assim, meio estranha, porque algumas pessoas querem o remoto, mas aí a adesão é maior presencial, enfim. A gente está na transição de volta. E são eventos que vocês fazem? Tipo workshops, assim? Tipo workshops, a gente fazia um formato lunch and learn, ou seja... Legal. Né, aqueles 40 minutos em que uma pessoa fala do seu trabalho, fala da sua... Experiência. Né, ou de sua experiência, ou de algum tema de interesse, assim, curto, mas né, bem objetivo. E às vezes eventos um pouco mais longos, né? E a gente também tem os grupos de trabalho. Então, assim que uma associada ingressa na UISTA Brasil, já existem alguns grupos de trabalho que estão rodando, né, que estão ativos, mas ela também pode, sim, né, tendo interesse, iniciar algum grupo de trabalho e que ela tem interesse em coordenar, e aí, né, outras associadas podem querer se juntar, e os grupos de trabalho, eles estabelecem os seus objetivos, as suas metas que, enfim, que eles queiram desenvolver. Pode ser desde escrever um artigo, até fazer um evento sobre um tema,
até lançar um livro. E a Wista viabiliza, né? Buscando patrocínio, buscando contatos, enfim. É uma forma de você reunir esforços, né? E a Wista, através dos seus contatos institucionais, ajuda a viabilizar esse tipo de iniciativa. Nossa, que massa. E quem pode entrar? Como se pode entrar? É fácil? Com quem procura? Como que é, Flávia? A gente tem um site, tá? Em que, enfim, tem um formulário de inscrição. É preciso... A Wista aceita homens e mulheres, né? E, enfim, todos os gêneros. Desde que estejam atrelados de alguma forma ao setor marítimo e portuário e comércio exterior nas suas funções, né? Porque é uma associação do setor. E entenda, né? E subscreva o nosso PLI, que é um compromisso com relação aos valores e princípios da Wista. Então, isso é o mais importante, né? Que entenda quais são os valores e princípios da Wista. Não é só uma associação que reúne mulheres, mas é uma associação que reúne, né, mulheres e homens com um propósito, né? Então, esse propósito tem que ficar bem claro, porque, enfim, né, é o principal motor, né, a principal força motriz da associação. E quem quiser, como que é o site? Só fala pra galera aqui que vai assistir. Claro. Procurar. É o wistabrasil.com.br. Show de bola, galera. É isso aí. Depois a gente pode botar o linkzinho na... Vamos pode sim. colocar o link na descrição. Com certeza, com certeza. E como que foi essa ideia do livro em si? Como é que surgiu? Como é que foi? Tá, o livro, ele surgiu justamente num grupo de trabalho, né, que é o nosso GT, como a gente chama os grupos de trabalho, de portos, né, o GT de portos. E veio com a ideia de reunir, né, fazer uma coletânea de alguns artigos e assim, acabou virando um super sucesso, né, as associadas super se interessaram, a gente... teve o interesse também de algumas empresas no patrocínio e assim, o trabalho editorial, né, e de coletânea não é simples, então a coisa, né, levou um tempo, mas a gente conseguiu terminar, né, o trabalho e organizar o lançamento desse livro agora em março, né? Foi um trabalho da minha, assim, né, coordenado pela vice-presidente da Wista, que é a Luciana Guerise, e pela Flávia Nico, né, que é também membro do comitê executivo, e as duas são coordenadoras do GT. Então, assim, eu tô aqui falando do livro, mas eu escrevi o prefácio, assim, elas é que estão na capa do livro. E, assim, é um orgulho gigante, porque é o primeiro livro da Wista, já está fazendo um grande sucesso. A gente vai divulgar, né, vou colocar, enfim, acho que quando sair o podcast já vai ter algumas datas pretéritas de lançamento, mas provavelmente datas futuras também. Mas a gente divide aqui de toda forma. E as divulgações vão ser onde? Normalmente no Instagram, no site? A gente divulga no Instagram, né? A gente tem um Instagram também da Wista Brasil, é com Z, porque, enfim, todos os nomes são na língua inglesa, né? Por ser uma associação internacional. E a gente divulga, aliás, sigam a Wista Brasil, porque a gente sempre... fala das nossas associadas e fala dos temas que são do setor, mas também, enfim, de temas de diversidade. A gente sempre atualiza as redes sociais, então sigam, que é bem bacana. Pô, e vocês e nesses eventos que você, até só voltando um pouquinho atrás, Flávio, vocês têm uma programação tipo anual, assim, um mega evento? Porque assim, eu imagino que são pessoas não só localizadas em São Paulo, Rio... Santa Catarina, deve juntar o Brasil, deve ter associados no Brasil inteiro, né? Sim. A gente normalmente faz um evento grande na nossa Assembleia Geral, né, ordinária. A gente tem assembleia em março, né, de todo ano. E é uma oportunidade que a gente tem de reunir as associadas, que a gente precisa reunir mesmo por conta da agenda de assembleia, mas também para fazer um evento. A gente
durante os anos de pandemia, fez o evento... É tão estranho falar isso, gente. Os anos de pandemia. Mas eu não me acostumei. Mas, bem... Pois é. A gente fez o evento online, né? E esse ano, especificamente, a gente não vai fazer porque a gente está organizando diversos eventos de lançamento do livro. Legal. Então, a gente vai... também, assim, ia ficar impossível. Imagino. Mas a ideia é ser itinerante os eventos, não? Tipo, em várias cidades diferentes? Vão ser várias cidades diferentes. Então, a gente, assim, do Nordeste, do Maranhão até Santa Catarina, assim. Então, a gente realmente vai fazer... E Brasília, né? Vitória, Rio de Janeiro. Vou esquecer alguns lugares, mas São Luís. Navegantes... eu vou e tem pelo menos mais 1 ou 2 lançamentos que a gente está organizando e ao longo desse mês de março, né? Então vai ser um mês bem movimentado e que a gente vai ter oportunidade de reunir as associadas, né, em todas essas localidades. Mas normalmente a gente tem em março, sim, um evento maior. Que vocês juntam todo mundo, né? Isso é legal, né? Ô Flávia, agora, indo um pouquinho para frente também, agora na questão do livro, o livro que será lançado, ele é basicamente feito assim, por várias pessoas, é isso? Isso. São vários, explica um pouquinho, mas são vários artigos relacionados ao quê? São vários artigos, eles são relacionados ao porto, né, principalmente. Na visão das associadas, é isso? Isso, na visão Legal. das associadas. Então, é uma coletânea de artigos e cada associada né, que se interessou e que, né, teve disponibilidade de preparar um artigo, enviou, né, dividiu conosco para a coletânea. E então, assim, o livro tem uma organização temática, mas a gente tem a possibilidade de ter temas de interesse, né, de porto, né, e de shipping, sob a ótica de diversas profissionais diferentes. E um mister também. A gente chama de mister, né, os Wisters e misters. Né? Boa. É o nosso apelido carinhoso. Boa. E dentre esses assuntos, passa por seguro... Fala de seguro lá também? Segurança? Passa sim. Seguro marítimo. Passa, logística. Sim, passa por seguro marítimo. O seguro, assim, como eu falei, né? A gente tem associadas da UISTA que também são membros de associações relacionadas a seguros, que atuam, seja dentro de empresa ou em corretores, enfim, com seguros. Porque é uma área que é muito interdependente, né, com os seguros, seja no marítimo, né, com os clubes de P&A e os seguros de carga, que são, assim, requisitos, né, se você não sai do porto sem um seguro. E também na operação portuária, né, então a gente tem, sim, e tem temas afins ao seguro no livro que a gente está lançando na nossa coletânea. Aí, ó, subscritores de transporte aí, vai falar do seguro sobre a ótica do segurado lá também, né? Sobre os operadores, enfim. Operadores, como é que chama? Tem também, eu tô imaginando, eu vou até querer agora quando você... Não tem data, né? Mais ou menos, o primeiro lançamento é dia 16 em Santos. Já foi dia 16 então. Porque vai sair dia 30 de março. O vídeo vai sair dia 30 de março. Tá. Mas a gente, se você postar lá, a gente reposta também. A gente vai fazendo bacana. Entendeu? E vai ser então em Santos o primeiro lançamento dia 16 de março. Quer dizer, já vai ter sido. Isso. Mas assim, vai ser numa livraria? Vai ser no Porto? Vai ser no Jornal Tribuna, tá? Na Rede Tribuna. Pode... Claro. Pode falar. Vai ser na Rede Tribuna. O evento, a princípio, a gente vai divulgar, mas vai ter uma confirmação de presença, vai ter por conta, né, de capacidade. E, assim, né,
essa primeira leva de livros, a gente tem uma edição talvez um pouco mais enxuta, mas a gente também tem a intenção de lançar e-book, né? Legal. Então, isso vai Eu também uso muito e-book. ampliar. E a gente Cara, eu ainda não consigo, sabia? Eu gosto de ler o Nossa, livro. eu não vivo sem, Eu gente. pego o iPad lá, Eu sou muito ou velho. o Eu gosto de Kindle. ler. Eu uso o Kindle, gente, olha, pra mim isso é Até uma pra virada vista de melhor chave. do Kindle, cara. E Da você lê hora. no escuro, né? Tipo, leio antes de dormir. dormir. Eu frequentemente durmo com o Kindle na mão. Meu É marido levinho. tem que tirar. tá assim, Eu né? tô assim, abraçada com o Kindle. Nossa, eu amo, eu leio tudo no Kindle. Ô, Flávio, agora falando um pouco Só, assim... só rapidinho, antes de mudar. Nesses eventos, vai ter a venda do livro também no local, ou não? Não vai ter a venda. Como que vai? Quem quiser adquirir, como é que vai fazer? A gente vai fazer na leva dos e-books. Tá bom, tá Possivelmente bom. a venda dos livros. Tá bom. Porque a gente, enfim, teve que sopesar, né, o quanto... Se for um sucesso, a gente lança mais cópias físicas. Mas, enfim, a gente precisava ter um pouco a noção da receptividade. É o primeiro livro da Uista, a primeira edição. Então, a gente tá pisando, assim, devagar, né? Mas, assim, do jeito que as coisas estão avançando e o interesse e o movimento dos lançamentos, é bem possível que a gente lance, né, que a gente faça mais cópias físicas. Uhum. A Luciana Guerizzi vai me matar. Que eu tô falando isso. Não, vai fazer. Assumiu o compromisso. e aí manda... Luciana, desculpa. Calma, a gente nem lançou ainda. Quer dizer, vai Esse lançar. vídeo também... Mas o mercado assim, portuário, ele é carente de literatura? Não, assim, a gente tem institutos, né, de estudos, assim... Existe uma formação para isso? É que eu tô pensando assim, talvez eu esteja pensando com a cabeça de advogada, né? Assim, no direito marítimo e portuário, a gente tem bastante literatura. Uhum. Operação. Mas falando de técnica, talvez nem tanto. Vai. Curso técnico existe? Existe. Tipo, são muitas formações. Estivador, operador Sim, existe. É que alguém vai ensinar, sobe lá, aperta esse botão, esse aqui vira. É um negócio difícil pra caramba. Viu? São profissionais muito técnicos. Desde Muito o cara que vai operar as máquinas. A responsabilidade é grande, riggers, né? Não, são todos os riggers, né? Que falam, são todos. Porteiros. São muito. Verdade. Que é aquilo, né, aquele Lego de container. Cara... Tem que ser muito bom pra encaixar aquilo ali, cara. Meu Deus. Eu imagino. E Flávia, e como que são as perspectivas, projetos pra 23, 24? Vocês têm, afora o livro, mais programações? Como você enxerga o cenário daqui pra frente? Fala um pouquinho de futuro, da tua visão, o que você acha? Acho que legal. Bom... Então, acho que quando sair o podcast eu já vou ter anunciado, né, para as associadas. Então, a gente, esse ano, quer ajudar a desenvolver mais. É lógico que tem um projeto, né, da ANTAC, junto à ANTAC, que a gente vai continuar desenvolvendo, que vai aprofundar. E que vai ser um legado, né, para as próximas administrações da UISTA. Mas a gente quer focar também na formação, né? A gente vê que existem, até vendo dados dessas consultorias, né, que eu mencionei, a McKinsey, a gente vê que existem entraves principalmente corporativos, para o avanço das mulheres para posições de liderança. Então, a gente quer ajudar, de alguma forma, pelo menos no que for possível, pelo lado das associadas, das profissionais, a avançar, né, a se preparar para essas posições. Então, uma das frentes que a gente vai começar a fazer é um projeto de mentoria de associadas. Então,
vão ser algumas vagas, né, que a gente... na verdade, para a primeira leva, vão ser 2 vagas com uma mentoria profissional, né, Legal. com a consultoria a 4 pontos. Posso até também passar o link dela, né, da Karina, para vocês, mas assim, ela é ótima. A gente conversou muito para começar esse projeto e, enfim, agora a gente vai disponibilizar para associadas, né, no primeiro projeto para 2 associadas, e, enfim, daí a gente vê como a gente pode, né, como a gente vai evoluir no projeto, mas é algo que a gente quer focar bastante. Também na formação, então a gente tem agora um convênio com a Emiló, né, que é uma entidade de estudos no marítimo e portuário também, enfim, né, estudos afins do setor, para facilitar, né, de repente, estudos executivos, né, enfim, cursos executivos, para ajudar, né, no que tiver a nosso alcance, ajudar na preparação das profissionais para essas posições, para o avanço na carreira. Isso só para associado ou vai estar Para aberto? associadas. Ah. Isso para associadas. Não, tem que ser, né? Não. Até pela quantidade de vagas. Eu acho que Imagino eles que vai ter tem um uma curso... seleção ali, Vai ter alguma uma coisa e tal. seleção, né? As candidatas. Uhum. A gente, enfim, estabeleceu alguns critérios objetivos, mas também tem Por mérito, provavelmente. tem também o contexto, né? Uhum. Então, cada associada passando ali o seu propósito dentro daquela mentoria. E a gente Legal. vai ter que fazer também uma análise subjetiva, porque não tem jeito, né? Mas a ideia é que a gente faça essa primeira etapa assim, do projeto e que eu espero e acho que tem tudo para ser um sucesso. Que top, que top. Ô, Flávio, deixa eu explorar um pouquinho a sua experiência profissional agora. Até pra... Você vai lidar com alguns casos para a Oh, meu opinião Deus. dela, meu. Peraí, Eu tô com eu não me sinistro, preparei assim, pro sabe? Enem aqui. Não, tô brincando. Tô É com mais pra sinistro. você contar um pouquinho. Porque imagina assim, você trabalhando como advogada em empresas de, enfim, logística multimodal, você deve ter lidado muito com seguro também. Sim. O quão impactante é o seguro no dia a dia? O que você teria pra falar, assim, até das seguradoras, se É uma zona, é bagunça. é algo que você consegue, óbvio que consegue, mas assim, é algo que um profissional tem uma certa facilidade ou ainda é muito burocrático? Enfim, o que seria a sua visão dentro Você desse diz o acesso junto às seguradoras. no dia a dia, o trato, é muito cheio de regras. Por exemplo, no sinistro, às vezes você tem algumas discussões ali, é muito demorado, Enquadramento. não é? Enfim. Não, demora, assim, eu pelo menos com as empresas com as quais eu lidei, demora realmente não era uma questão. A gente sempre teve um atendimento bem de pronto, né? Legal. É óbvio que a depender do sinistro, a gente vai ter requisitos, né? E a gente vai ter elementos ali para reunir que podem ser difíceis, né? De evidenciar, mas a gente sempre teve muito apoio, até na vistoria, no levantamento das informações, no caso de um sinistro, sei lá, de carga, né, de você ter a vistoria da carga, de identificar a responsabilidade. A gente, no setor marítimo, né, a gente tem a figura do Clube de P&I. Isso. Que é fundamental, né? Um pré-requisito para o armador, que a empresa, né? A entidade que faz a gestão da embarcação, é um requisito para que ela opere, né? Em quase qualquer porto do mundo. Então, o clube ele é um pouco diferente da seguradora, embora ele esteja aí dentro talvez da gama, assim, do que a gente chama de seguros, né? Mas é um pouco diferente porque ele é um clube. Então, é como se fosse um clube de armadores. Então, os armadores contribuem... Se associam ali. Se associam, Exato. se contribuem para aquele fundo, né, de proteção. E
a lógica é um pouco, não é oposta, mas enfim, é um pouco diferente, porque os armadores têm interesse, obviamente, na cobertura de mais responsabilidades, mas também tem que encontrar ali uma medida para não perder a mão, né, em relação à cobertura enfim, de sinistros que extrapolem muito ali o razoável por conta do custo, né, aumento de custo e tudo mais. Mas, assim, é fundamental. Então, enfim, é bem público, né, esse tema, mas a empresa onde eu trabalhava, ela passou por um incidente em Santos, né, de queda de container, e a gente teve, né, felizmente, trabalhando com um clube de P&I de primeira linha, total apoio, eles conduziram, inclusive nos processos administrativos, estiveram junto, né, com os assessores jurídicos em todas as etapas e, né, é o típico caso em que é uma situação bem complicada, né, mas que você tem um clube de P&I de qualidade, de primeira linha do lado, a empresa realmente está coberta. Legal, né? Então, legal. a experiência muda muito essa questão de ser de primeira linha e outras e tal, até na confiança, enfim. Muda, né? E a gente, assim, a embarcação, ela também tem que passar por entidade classificadora e muda em relação, por exemplo, eu trabalhei em muitas a entidade classificadora, ela, né, é um requisito que haja um clube de P&I de primeira linha, mas a gente também tem, no caso de investimentos na empresa ou de você ter uma embarcação em garantia numa operação de financiamento, que é uma coisa que eu fiz muito, né? E aí jabá também faço na consultoria. Boa. É, Você auxilia na contratação, assim, de clube P&I para ver se tá bem também? Eu Sim? já trabalhei, sim, na contratação, né? Na verdade, renovação, porque quando eu comecei, né, na empresa já havia, né, Mas eu a digo contratação assim, de na consultoria, você presta esse serviço de análise, assim, pro pessoal também, não? Sim, claro. Assim, é difícil você, né? Eu sei que você tem a constituição ali de uma empresa nova, comprando as embarcações, começando, aí você vai ter a contratação de um clube de P&I. É mais comum ter uma demanda de renovação, Sim. troca de clube, possível, né? Não é tão comum, mas enfim. De repente. Meio que se associou ali. Se associou ali, mas é mais usual renovação, mas assim, havendo, né, esse tipo de demanda, é claro, né, também. Mas o que eu ia dizer é em relação ao investimento. Então, você ter um clube de P&I de primeira linha é fundamental, assim, quando você está falando de armador, para que você consiga ser atrativo para investidor, né? Bacana. Então, isso também é sempre um elemento para se pensar na contratação de um clube e de outras seguradoras também, né? E tem algum lugar que a pessoa que está contratando ou que está administrando ali os P&Is, ele consegue consultar, pô, o meu clube é de primeira linha, não é ou é muito, você sabe os países que são de primeira linha e tal, e vai As por aí? bandeiras, né? No Brasil, eu não tenho conhecimento de um clube de P&I que seja considerado. Eu acho que é mais uma visão de mercado, tá? Né? É mais uma visão de mercado. Mas eu não tenho conhecimento, acho que não há no Brasil. O Reino Unido, né, é um mercado que realmente predomina, mas existem também de outros países, tá? Legal. Mas no Brasil não tenho conhecimento de um clube de P&I que seja considerado um clube de primeira linha. Ô Flávia, linkando um pouco a questão da associação e a questão do conhecimento também, na questão da parte marítima, você acha, ou vocês, talvez como associação, pretendem, por exemplo, atuar muito nessa questão da questão verde,
Na questão de... Porque navio hoje polui muito, né? As viagens, assim, altamente poluente. Hoje isso? Eu sou defensora dos navios, né? Uhum. O navio, sim. É lógico que a gente tem que falar de matriz diversificada, né? Quando você fala de sustentabilidade, não dá para falar tudo navio, tudo... até porque não é viável. Mas ter navio é uma forma mais sustentável, por exemplo, do que o transporte rodoviário. Com certeza. Principalmente nos volumes que a gente vê assim, no Brasil de carga transportada no rodoviário. Né? Não quero pisar no calo de ninguém. Não, eu trabalhava também com transporte rodoviário, mas assim, são complementares. Né? Você não pode depositar toda a sua... enfim... a maioria da sua carga num modal só. Mas é um modal que é considerado sustentável. É óbvio que existe muito a melhorar, então você tem algumas normas, né, que vão sendo editadas de tempos em tempos, normas internacionais. Redução de carbono, de emissão. E de, por exemplo, água de lastro, que de tratamento de água de lastro, que, nossa, é uma discussão desde que eu estou na faculdade falando de água de lastro. Aí, agora, as embarcações, na maioria, vão se adequar, mas existem pontos de melhoria, claro, mas quando você fala de volume de carga, né, de capacidade, e aqui, né, enfim, não só de longo curso, mas assim, de cabotagem no Brasil, é uma forma sustentável, né, de você diversificar os modais e o transporte de carga no Brasil. Então, deveria haver mais investimento nessa parte. Sim, né? sim. O Brasil E a segurança é maior grande. também, porque o que tem tem muito mais sinistro de tombamento e roubo do que um de transporte via cabotagem, né? Sim, sim. Extravio de carga é muito mais comum no rodoviário, então é mais seguro. Pensando em seguros, né, na minha cabeça. É indiscutível, assim, tanto na questão que ela abordou da questão, é muito melhor você transportar muita coisa em um lugar só do que vários caminhõezinhos rodando. Mas, em contrapartida, eu acho que uma das coisas que ainda barra muito, eu tava até numa discussão com um cliente esses dias, é que, assim, eles migraram pro multimodal, né? Só que aí, a viagem não é nem tão demorada, mas o processo entre portos, né, o porto de origem, o porto de destino, ainda toma muito tempo. Por isso que no Brasil é burocrático. A questão é burocrática, a eficiência... Não é igual chamar um Uber ou navio? É logística mesmo, a eficiência portuária. Tem gargalo, né? Tem gargalo. Assim, a gente está vendo agora um movimento de desestatização dos portos, né? Assim, tem muita discussão por trás disso. Agora, se seria necessário, não seria necessário, mas, assim, do ponto de vista prático, é uma forma de agilizar investimento, né? E investimento, né, nos portos gera ganho de eficiência, óbvio, né? Então, você está correto, né? E, assim, existe, né, em muitas situações... né, às vezes situações de greve que podem gerar acúmulo de carga em terminais. Tem, assim, a gente vê de tudo. Agora, a tendência é que isso, né, vá melhorando também à medida em que a gente, seja por desestatização ou seja por parcerias, né, público-privadas, a gente destrave investimentos no setor portuário. Se aumentar a eficiência com a costa que a gente tem, é um absurdo não usar, né? É lógico. E, óbvio, criar mais portos, né, ao longo do norte para o sul, digamos assim. Considerando que, né, os maiores polos industriais, assim, a concentração de população de polos industriais é na costa, e a gente tem uma costa desse tamanho, não faz sentido não ter. É um absurdo. E tem, assim, mas precisa, né? Assim, eu acho que, assim, evoluiu, mas evoluiu muito pouco ao longo Poderia ir mais rápido dos anos, velho. Pouco. Boa. Flávia, obrigado. Excelente. Obrigado por ter vindo aqui. Espero que você tenha gostado aí do bate-papo. Desejo todo sucesso. Obrigada. Tanto para você, para a associação, pro grupo IPS, e quanto pro livro. Qual que é o nome mesmo do livro? Por Elas. Por Elas. E faz mais um jabazinho aí. Quem quiser procurar, como
Deixar Então. no final aqui, de novamente. Olha, a gente tem o site, né, que é o istabrasil.com.br. A gente também tem o nosso Instagram, né? Então, querendo, né? O pessoal gosta de mandar mensagem lá, então pode mandar, é o istabrasil com Z. E a gente tem um e-mail também, para quem quiser mais informação. O site tem bastante informação sobre os projetos, sobre o propósito que a gente faz, como se associar. Mas, se quiser falar com a gente, também tem o contato @oistabrasilcomz.com.br. Boa, é isso aí, galera. Procurem lá o site lá, visitem as redes sociais, o Instagram. E, Flávia, novamente, obrigado. Sensacional o bate-papo, gostoso de falar, de a gente abordar um tema tão que precisa ser mais falado, né? Isso tem que ser mais divulgado. Perfeito. É isso aí, galera. Parabéns pelo trabalho, né? Acho que é bem bacana vocês exatamente. dedicarem tempo pra isso, porque não é fácil. Imagino que as brigas também, as brigas entre aspas, né? Não são... Às vezes, nem sempre tudo é tranquilo, né? Digamos assim. Mas desejo sucesso aí e espero que a gente consiga evoluir bastante nesse tema. E conta com a gente em divulgar mais essas questões aí. Obrigada. Obrigada de novo pelo convite. Amei o papo também. O tempo passou rápido. É verdade, a gente nem... Foi muito gostoso. Obrigada mesmo. InsureCast é um projeto pessoal meu e do Rodrigo. Nada que falamos aqui tem a ver com as empresas que a gente trabalha ou que eventualmente já trabalhamos. É isso aí, galera. De novo, recadinhos finais. Não deixe de se inscrever no nosso canal, deixar aquele like, clicar no sininho, compartilhar com os amigos. É isso aí, galera. Muito Agradecer obrigado. novamente a INS, além do prêmio e tal, é uma escola que faz um trabalho excepcional para os seguros também. Forma pessoas, traz conhecimento. Estamos buscando um representante da INS para trazer aqui em algum momento. É isso aí. Enfim, obrigado pelo reconhecimento e vamos que vamos, né? Beijos e abraços. Tamo obrigado junto. novamente, Flávia. E Obrigada, pessoal. Valeu. isso aí. Até a próxima. Até a próxima.